Olá, queridos. Hoje eu quero compartilhar algo muito especial com vocês. Recentemente, uma seguidora do canal me escreveu pedindo para que eu aprofundasse um tema que tocou profundamente seu coração, que foi o capítulo 2, com o tema O Silêncio que Não é Vazio. E esse pedido ressoou em mim porque o silêncio realmente é a chave para perceber a presença de Deus. Por isso, além de aprofundar esse capítulo, eu vou trazer também uma parábola que aprendi com Joel, Goldsmith, desculpa aí, que eu falei parábola errada. A história de um mestre, essa parábola é a história de um mestre e seu discípulo, que nos mostra de uma forma muito clara o que significa atravessar as aparências até encontrar o silêncio verdadeiro, que não é ausência, mas plenitude. Então, este vídeo é, de certa forma, uma resposta amorosa a esse pedido dessa seguidora daqui do canal. E talvez também seja uma resposta para você que, em algum momento, já se perguntou, tipo, como posso encontrar esse silêncio vivo que não é vazio, mas é presença? Então, meus queridos, vamos juntos mergulhar nisso? Bom, havia um mestre e seu discípulo. O discípulo queria conhecer Deus imediatamente, mas o mestre dizia sempre que espere, seja paciente, o tempo certo vai chegar. Talvez o discípulo tenha imaginado que o mestre fosse cruel ou que esse mestre quisesse prolongar a sua jornada. Mas não era nada disso. O mestre sabia que ninguém pode mostrar Deus a outra pessoa. É preciso que a consciência amadureça até o ponto em que, por si mesma, ela diga: "Ah, agora eu vejo Deus." E certo dia, percebendo que o discípulo estava pronto, o mestre levou a um templo com 3 salas. E então ele disse: "Eu posso conduzi-lo apenas até a primeira sala, mas das outras salas você terá que encontrar o caminho sozinho." Bom, na primeira sala havia uma bela estátua dourada de Buda. O discípulo a contemplou, mas logo sentiu uma densidade, um peso. Então ele disse: "Não." Aliás, ele pensou: "Não, esta não é a sala." Seguindo em frente, encontrou a entrada da segunda sala. Ali, um Buda de cristal. A atmosfera era mais leve, mais sutil, mas ainda não era o suficiente. "Não, também não é aqui," ele concluiu. Continuou a busca até encontrar a passagem secreta da terceira sala. E quando entrou, não havia nada. Nenhuma estátua, nenhuma forma, nenhum som. Somente o vazio. E foi ali que ele soube: agora estou face a face com Deus. Bom, essa história nos mostra algo muito importante. Deus não é encontrado em formas externas, nem em símbolos, nem em pensamentos. É somente quando tudo se cala, quando nada sobra a que possamos nos apegar, que descobrimos a plenitude da presença. A plenitude da presença de Deus. E é exatamente isso que significa o silêncio que não é vazio. Quando falamos em silêncio, quase sempre imaginamos ausência, um espaço onde nada acontece, mas o silêncio verdadeiro não é ausência. O silêncio verdadeiro é presença. No começo, até estranhamos, né? Como algo tão quieto pode ser tão vivo. Como? Eu mesma acreditava que o silêncio era apenas o intervalo entre as coisas importantes. Mas, pouco a pouco percebi que esse silêncio tem substância. Não é um nada frio, é um tudo invisível. É a própria vida se revelando sem palavras.
Esses dias, quando eu tinha acabado de lavar o banheiro, sentei-me sozinha sem querer pensar ou controlar nada. E, de repente, o silêncio veio. Mas não era vazio, era gostoso, era acolhedor, como um abraço sem forma, mas que me conhecia profundamente. Então compreendi e eu lembrei que Joel dizia que o silêncio é a linguagem de Deus. Aprendi a entender isso, não com a mente, mas com o coração. Esse silêncio é como o fundo de um oceano. Na superfície, as ondas podem se agitar, mas lá no fundo, nada consegue perturbar. E, quando aprendemos a descer até lá, descobrimos que não há medo, não há falta, não há urgência, apenas o ser puro. Assim como o discípulo teve que soltar todas as imagens para encontrar Deus, nós também precisamos soltar crenças, pensamentos, até mesmo as ideias mais elevadas, porque só quando não resta nada a que se agarrar, descobrimos que nunca estivemos sozinhos. Eu repito mais uma vez, esse silêncio não é vazio, ele é pleno, ele é a própria presença de Deus em nós. Sabe, dessa presença brotam símbolos espirituais, águas curativas que levam dores e memórias, a nuvem que guia durante o dia, clareando a mente, a coluna de fogo que protege a noite iluminando a escuridão. Esses símbolos são formas de dizer para você: o silêncio é abundância, é guia, é proteção e é cura. E no silêncio que sentimos a paz, essa é uma paz que excede o entendimento. Essa paz é muito mais do que calma ou alívio momentâneo. Ela é evidência de que o tratamento espiritual aconteceu. Meus queridos, agora eu vou mostrar algo importante. Aqui está a chave. Esta é a chave. Quando a mente se cala, quando não restam resistências, nem pensamentos humanos, nem esforços pessoais, a presença some. E quando Deus governa, não resta problema algum. Por isso, se no silêncio você sentiu essa paz, não precisa buscar sinais externos. Não busque sinais externos. Não busque. Essa paz é a prova de que a cura está em andamento. O corpo pode levar tempo para responder. As circunstâncias podem levar tempo para se alinhar. Mas a cura invisível já foi dissolvida. E o efeito visível virá naturalmente. Não procure saber como. Apenas deixe fluir. É por isso que o Joel Goldsmith dizia: nunca saia da meditação até sentir a paz. Porque quando a paz chega, sabemos que Deus falou, e isso basta. Então, para finalizar, vou contar, eis o segredo. Aqui está. Preencha a sua consciência com a palavra de Deus. Ouça-a com atenção. Leia-a com devoção. Pondere-a no coração e medite sobre ela em silêncio. Cada vez que você faz isso, sua consciência se aprofunda e se purifica. A mente humana limitada e confusa, vai sendo transformada em um solo fértil, onde a verdade divina pode florescer. Então, essa consciência agora enriquecida torna-se causa, lei, substância e ação em sua vida. Mas nada mais vem de fora. Tudo brota dentro de você. A consciência enobrecida, amadurecida pelo estudo, pela prática constante e pela meditação silenciosa, atinge naturalmente a comunhão consciente com Deus. E é nesse ponto que surge o verdadeiro silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas é um silêncio de plenitude. O silêncio da minha paz.
a paz do Cristo. Nessa atmosfera as palavras se tornam pequenas, os pensamentos se aquietam e o coração repousa. É o reino de uma presença viva que nos envolve, nos guia e nos transforma. Bom, meus queridos, e foi por causa do pedido da seguidora daqui do canal que eu me animei a fazer este vídeo. Mas eu acredito que não foi apenas para ela. Esse pedido é um chamado também para todos nós. Se hoje você se sente cercado de ruídos, de agitação, de pensamentos sem fim, feche os olhos, respire e lembre-se, por trás de tudo isso existe um silêncio vivo, e nesse silêncio você pode reencontrar quem você é. Esse silêncio é o lugar onde Deus se revela, e ele nunca é vazio, ele é plenitude. E antes de terminar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se em algum momento surgir uma dúvida, ou uma pergunta, ou até mesmo o desejo de aprofundar algum tema, sintam-se à vontade para escrever nos comentários, tá bom? Esse espaço é nosso. Cada pergunta que vocês trazem pode se tornar também uma resposta para muitos outros corações, e até para mim mesmo. Então, se algo tocou você, se ficou uma inquietação, um pedido, compartilhe comigo, por favor. Será uma alegria poder trazer aqui o que mais ressoa dentro de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Por hoje é só. Um grande abraço.